E aí pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema de Casa. Hoje recapitularemos o filme Anjos da Noite, A Rebelião. Então pega sua pipoca e seu refri e vamos lá. 2 décadas após a criação de vampiros e lobisomens, uma guerra começou. Os lobisomens aumentaram em número, pois agora podiam infectar outros, transformando-os em lobisomens. Victor, líder dos vampiros, criou uma legião para protegê-los dos lobisomens. Um dia, um bebê chamado Lucian nasceu dos lobisomens. Ao longo dos anos, Lucian se tornou mais forte que os outros. Lucian foi o primeiro Lycan, um híbrido entre lobisomem e humano. Victor então usou Lucian para gerar mais Lycans, transformando-os em escravos imortais. Anos depois, ocorre uma reunião do conselho. Clumin, conselheiro de Victor, informa a Victor que os nobres humanos estão insatisfeitos com os lobisomens. Victor não se importa e ignora qualquer ideia de ajudar os humanos. Enquanto isso, uma patrulheira está sendo perseguida por lobos na floresta. Ela mata 2 deles enquanto retorna ao castelo. Ao chegar ao castelo, ela alerta Lucian e os vampiros. Lucian pega sua besta e atira nos lobos restantes. A patrulheira revela ser Sonja, filha de Victor. Sonja insulta Lucian, e Victor diz a Sonja para ser mais grata ao homem que a salvou. Sonja responde que não precisava ser salva e se retira. Victor então lembra Sonja de que ela perdeu a reunião do conselho. Sonja inventa uma desculpa, mas Victor a lembra de que ela deve permanecer no castelo e cumprir seu dever como membro do conselho. Victor quer que Sonja seja mais política, implacável e astuta como ele, e acima de tudo, leal a ninguém além dele. Lá fora, os Lycans trabalham como escravos. Um deles se cansa e faz uma pausa. Costa, o capataz, vê isso e imediatamente o chicoteia, mandando-o continuar trabalhando. Lucian chega e para Costa. Costa insulta Lucian, chamando-o de cachorro do mestre, e o amaldiçoa antes de ir embora. De volta ao conselho, Clumin informa Victor que os lobisomens estão mais implacáveis do que antes. Victor o lembra que os Lycans os protegem. Clumin concorda, mas também lembra sobre os nobres humanos, sugerindo a Victor que os protejam. Clumin sugere ainda que usem os Lycans para patrulhar durante o dia. Victor acha isso absurdo, considerando os Lycans apenas bestas selvagens. Clumin prossegue detalhando que deveriam criar uma classe privilegiada de Lycans, com melhor alimentação e alojamento, e deixar Lucian liderá-los. Ele então chama Sonja para ouvir suas opiniões, mas Victor percebe que Sonja não compareceu à reunião do conselho mais uma vez. Victor manda Tennant encontrar Sonja e diz a Clumin que considerará sua sugestão. Enquanto isso, os Lycans são dispensados do trabalho. Lucian, no entanto, se esgueira por uma passagem subterrânea, através de uma porta secreta, e segue para uma parte abandonada do castelo. Lá, ele encontra Sonja e os dois imediatamente se entregam à paixão. Depois, Lucian diz a Sonja que quer sair e a convida para se juntar a ele. Lucian mostra a Sonja sua chave feita à mão para liberar sua algema. Sonja pede a ele para não fazer isso, mas Lucian deixa claro seu ponto, dizendo que a forma como os Lycans são tratados é injusta. Ele deve partir, mas não pode fazer isso sem Sonja. Tennant ainda está procurando por Sonja. Ele verifica sua cama, mas ela não está lá. Ele vagueia pelo castelo até ver Lucian e Sonja juntos. Tennant reporta a Victor, mas não menciona Sonja e Lucian. Em vez disso, ele mente e diz a Victor que Sonja não responde de seu quarto. Tennant então diz a Victor que devem se preparar, pois os nobres estão chegando. Os humanos chegam ao ponto de encontro na floresta, e a patrulha dispara um sinalizador para sinalizar sua chegada. Sonja vê o sinal e se prepara para interceptá-los. Lucian entrega a Sonja sua espada, mas pede que deixe outra pessoa ir em seu lugar, pois teme que algo terrível possa acontecer. Sonja insiste que pode se cuidar e diz a ele que ele pode vigiá-la das muralhas. Ao sair, Tennant também a impede a mando de Victor, mas Sonja não ouve e sai com seus homens. Tennant então se aproxima de Lucian, dizendo para ele ter cuidado e manter seu segredo. Lucian percebe que Tennant sabe sobre eles. Sonja chega à floresta e intercepta os humanos, mas de repente os lobos fazem sua presença conhecida. Lucian sente que o ataque irá sobrecarregar Sonja e tenta enviar algumas tropas para ajudá-la, mas elas desobedecem sua ordem. Então ele rouba um cavalo e imediatamente vai atrás dela. Sonja e os humanos são emboscados pelos lobos, que exterminam as tropas e começam a matar escravos humanos. Um dos escravos, Reyes, luta e defende os outros. Sonja também luta, matando lobisomens quando Lucian chega para ajudá-los. Eles retaliam, mas um enorme bando de lobos se aproxima. Lucian usa a chave, liberta-se das algemas e se transforma em lobisomem. Surpreendentemente, ele consegue comandar os lobos para recuar, mas o resto das tropas chega e atira em Lucian pelas costas. Victor está com eles e imediatamente se aproxima dos dois. Sonja tenta argumentar que Lucian fez isso para salvá-la, mas Victor fica furioso porque Lucian e Sonja desobedeceram suas ordens.
Ele diz a Lucian que agora será tratado como um escravo. Sonja tenta impedir seu pai, mas Victor a silencia e eles voltam para o castelo. Tana vê e pega a algema, observando-a atentamente. No castelo, o conselho se reúne do lado de fora para testemunhar o castigo de Lucian. Victor diz a Lucian que se arrepende de tê-lo criado por sua traição e ordena que Costa o chicoteie 30 vezes. O chicoteamento começa e Sonja ouve angustiada a agonia de seu amante secreto. Victor se afasta e Columbine o segue, pedindo para parar o castigo de Lucian, já que ele é o protetor deles. Victor não mostra simpatia, chamando-os de bestas. Columbine o alerta que isso pode potencialmente incitar os outros Lycans, mas Victor não ouve e prova que os Lycans não podem ser confiados de forma alguma. Após o castigo, os guardas levam Lucian para a masmorra. Lá, Ray vê Lucian gravemente ferido, sente pena e lhe dá água para beber. Victor se aproxima de Sonja e fica curioso porque ela estava preocupada com Lucian, um escravo. Sonja lembra Victor que ele lhe disse para ser mais grata àquele que a salvou e pergunta por que ele não foi grato a quem salvou sua filha. Victor responde que não reserva gratidão nem sentimento àqueles que quebram suas regras. Na prisão, Lucian elogia Reis por sua bravura na luta contra os lobos. Lucian então pergunta se Reis tinha medo dos lobos, ao que ele responde que sim, mas que queria viver. Lucian tranquiliza Rei dizendo que ele não é como eles, e explica que os lobisomens são bestas selvagens e sem mente, ao contrário de um Lycan como ele. Rei então diz a ele que os lobos obedeceram a Lucian, deixando-o curioso. Sonja então secretamente vai até a masmorra e encontra Lucian, desculpando-se e culpando-se. Lucian diz a ela que não é culpa dela e que ele precisa sair. Ele então diz a Sonja que Tennant sabe sobre os dois. Sonja se pergunta como, mas Lucian suspeita que Tennant ainda não contou a Victor e deve querer algo. Então ele pede a Sonja para descobrir o que é. Na masmorra, os guardas dão comida aos Lycans e zombam deles, chamando-os de cães. Quando os guardas saem, Lucian diz aos Lycans para pararem de brigar, pois não são animais. Lucian não aguenta mais e incita os Lycans, dizendo que é finalmente hora de pararem de ser tratados como animais e começarem a agir como lendas. Na Câmara do Conselho, Victor diz a Sonja que executará Lucian por medo de que ele possa incitar os outros Lycans. Mais tarde, naquela noite, Sonja embosca Tennant e o prende contra a parede, perguntando se ele contou algo a Victor. Tana diz que não, então Sonja pergunta por que ele não contou. Tennant explica que reportar a Victor sobre sua filha, consorciando-se com um Lycan, poderia arriscar sua própria vida. Tennant então diz a ela que planeja usar essa informação para seu próprio benefício, querendo um lugar no conselho. Sonja negocia que, se Tennant os ajudar e manter o segredo, ela cederá seu lugar. Os guardas então levam Lucian para um local privado, onde ele encontra Sonja com a ajuda de Tennant. Sonja imediatamente diz a Lucian que Victor planeja matá-lo no dia seguinte e diz para ele fugir ao amanhecer, quando Victor e os guardas de patrulha estiverem dormindo. Sonja manterá seu pai ocupado, mas eles planejam se encontrar em 3 dias após o pôr do sol. Eles se despedem com um beijo e Sonja sai. O guarda então leva Lucian de volta à sua prisão. Mais tarde, os guardas retiram os humanos para finalmente transformá-los em Lycans. Lucian deseja boa sorte a Ray em sua partida. De repente, Tennant se aproxima de Lucian de cima e diz para ele estar pronto quando as coisas mudarem. Ele então dá a Lucian uma chave para suas algemas como um presente de despedida e sai. Os humanos agora são transformados em Lycans e trazidos de volta para a cela. Lucian explica que serão usados para a proteção dos vampiros. Reis diz que preferia morrer, mas Lucian explica seu plano de fuga e os convida a irem com ele. Ele continua dizendo que há uma vida esperando por eles fora do castelo. Reis e os outros concordam em ir com ele. Então, eles ficam e servem. O amanhecer chega e a hora chegou. Costa entra na masmorra para verificar os novos Lycans, mas eles dizem que Lucian escapou. Isso faz Costa verificar a cela de Lucian, abrindo-a, e para sua desgraça, Lucian, em forma de lobisomem, o embosca e mata. Ele então retorna à forma humana, reúne todos os Lycans e começa a libertar todos. Eles começam a fuga, subjugando os guardas na masmorra e libertando os outros Lycans. Eles fazem seu caminho para fora, mas um deles faz barulho, alertando as tropas. Na fuga, os guardas disparam uma barragem de balistas contra eles, matando alguns dos Lycans. Lucian e os outros se desviam, mas as tropas concentram o fogo na porta e prendem a maioria dos Lycans atrás. Reis tenta desesperadamente ajudar, mas Lucian diz que é inútil e promete aos Lycans presos que voltará para buscá-los. Lucian e os outros encontram a saída, mas 2 guardas os interceptam. Com toda a sua força, Lucian derruba os 2 guardas, empurrando-os para fora do castelo e expondo-os à luz do sol ardente. O restante dos Lycans segue e se dirigem para a floresta.
Victor investiga a masmorra, onde encontram o corpo morto de Costa e veem as algemas de Lucien. Victor interroga Tennant e pergunta onde está a chave das algemas, e ele responde que está na armaria. Victor então pergunta como as algemas foram abertas, e Tennant afirma não ter ideia. Victor ameaça matar Tennant, mas ele implora e diz a Victor para verificar a armaria. Na armaria, Tennant verifica nervosamente onde colocou a chave e a encontra. Isso faz Victor concluir que Lucien deve ter feito outra chave e poupa Tennant. Do lado de fora, Lucien diz a seus companheiros que voltarão para salvar os outros Lycans. Lucien então pede a Hayes para guiá-los até a propriedade dos nobres com quem estava. Hayes concorda e eles invadem o lugar. Após a invasão, Lucien liberta alguns escravos e permite que escolham lutar com ele ou não, prometendo imortalidade àqueles que se juntarem. Os Lycans agora crescem em número, e Lucien ordena a Hayes que liberte mais escravos para se juntarem a ele. Lucien sai e confia os Lycans ao comando de Hayes. No meio da noite, Lucien encontra uma caverna e entra. Ele se encontra no covil dos lobisomens e conhece seu líder. Naquela mesma noite, Victor encontra o túnel que Lucien usa para se encontrar secretamente com Sonja. Ele investiga o túnel e eventualmente chega a uma conclusão horrível. Victor então entra no quarto de Sonja e a encontra lá. Victor fala sobre Lucien, dizendo-lhe como ele poderia ter sido qualquer coisa. De repente, Victor pergunta a Sonja se ela o ajudou a escapar. Sonja nega veementemente, mas Victor morde seu pescoço, revelando suas memórias para ele. Victor fica furioso e a esbofeteia, incrédulo. Sonja diz a ele que ama Lucien, o que enfurece ainda mais Victor. Ele se sente traído pela pessoa que amava mais do que qualquer coisa. Victor sai e a tranca em seu quarto. Victor volta ao conselho e fica sabendo do que Lucien fez às outras propriedades. Columbine diz a Victor que precisa trazer Lucien de volta antes que algo piore, mas Victor diz que não precisa fazer nada, pois Lucien certamente retornará para Sonja. Lucien retorna ao acampamento e se pergunta por que Sonja ainda não chegou. De repente, uma garota a cavalo chega. Lucien pensa que é Sonja, mas para sua decepção, é Luca, que diz a ele que Sonja foi presa. Isso faz Lucien correr de volta para o castelo sozinho. Hayes tenta detê-lo, temendo que possam perder seus homens. Lucien, então, diz a ele que Hayes estará no comando até ele voltar ou os liderará se ele não retornar, e corre de volta para o castelo. Lucien chega fora dos muros e se esgueira para dentro. Ele passa silenciosamente por mais guardas e embosca os dois homens que guardavam o quarto de Sonja. Lucien e Sonja finalmente se reencontram e imediatamente fogem. Eles se dirigem ao túnel secreto que usaram. Victor é imediatamente notificado da fuga, mas já havia antecipado isso. No túnel, Lucien e Sonja veem um barril explosivo caindo de cima e uma tocha junto com ele, causando uma explosão que bloqueia seu caminho. Acontece que Victor e seus homens estavam bloqueando a fuga deles. Lucien e Sonja tentam desesperadamente escapar, mas eventualmente são encurralados, deixando-os sem outra escolha senão lutar. Eles matam alguns homens, mas Lucien é superado em número e Sonja enfrenta Victor. Os dois lutam ferozmente, mas Sonja leva a melhor e desarma Victor. Victor diz a ela que matá-lo é inútil. Sonja implora para deixá-los ir e declara que ela está grávida do filho de Lucien. Ela chama isso de um milagre, uma união entre vampiros e Lycans. Mas Victor fica enojado e amaldiçoa seu próprio nascimento. Victor então astutamente puxa uma faca e desarma Sonja, declarando o combate encerrado. Victor diz a Sonja que só queria capturar Lucien e ignorar sua desobediência, mas por causa do bebê, ela também será punida. Na masmorra, Lucien começa a se arrepender de suas ações, mas Sonja lhe diz que ele sempre teve razão. Lucien sente que falhou com ela, mas Sonja o lembra que ambos tomaram suas decisões e assumiram seus próprios riscos um pelo outro. De repente, os guardas levam Sonja, deixando Lucien furioso até que um dos guardas atira nele, deixando-o inconsciente. Eles então levam Lucien ao conselho para o julgamento de Sonja. Calaman lembra todos os crimes dela e os considera imperdoáveis, declarando a morte como punição. Ele convoca uma votação e a maioria do conselho concorda, agora esperando o voto de Victor. Victor e Sonja trocam olhares intensos, mas infelizmente Victor concorda. Em seguida, levam Sonja para a execução. Lucien implora desesperadamente a Victor, mas eles o afastam, incapaz de fazer qualquer coisa. Eles então acorrentam Sonja a uma estaca na câmara de execução, e na frente dela, acorrentam Lucien. O conselho entra e Victor imediatamente ordena ao guarda que chicoteie Lucien novamente. Sonja assiste em desespero enquanto seu amante sofre. Lucien cai. Então, Victor termina o chicoteamento, observa a reação de sua filha e sai junto com o conselho.
Os amantes ficam com nada além de si mesmos, sentindo apenas tristeza. De repente, o teto começa a se abrir lentamente. Aterrorizado, Lucian diz a Sonja para manter os olhos nele, e apenas nele. Incapazes de fazer qualquer coisa, os amantes apenas se olham e dizem que se amam. Quando o teto se abre totalmente, Sonja se despede. A luz do sol entra e Sonja queima. Lucian lamenta profundamente ao ver a morte excruciante de Sonja. No quarto de Sonja, Victor ouve o grito de Lucian e lamenta a perda de sua filha. Mais tarde, naquela noite, Victor entra na câmara e observa sua filha morta. Lucian fica enfurecido ao ver Victor. Victor o nota e imediatamente ordena que seus homens busquem suas facas, mas à medida que a luz da lua brilha sobre Lucian, ele se transforma em um lobisomem e ataca Victor. As tropas de Victor entram na sala, então Lucian salta pela janela e tenta escapar. Ele chega ao topo dos muros, mas as tropas o desaceleram disparando arpões contra ele. As tropas pretendem acabar com o Lycan enfraquecido, então disparam flechas contra ele. No entanto, isso faz com que Lucian solte um rugido tão alto que chega aos seus irmãos na floresta. Isso continua até que um soldado atira nele e o derruba, mas já era tarde demais. O chão começa a tremer e uma sensação de inquietação atinge Victor. O rugido havia sinalizado todo o bando de lobos para atacar o castelo, e com eles, seus irmãos Lycans. Uma guerra total começa. Os vampiros se preparam para se defender, ocupando os muros e disparando balistas. Mas é inútil. Os lobos superam os vampiros em número e eventualmente alcançam o muro, iniciando a matança. O conselho tenta fugir, mas os lobos os alcançam e matam um por um. Reis chega ao muro e encontra Lucian gravemente ferido. Ele ajuda a remover as flechas e lhe dá roupas. Lucian diz para ele libertar os outros Lycans primeiro. Reis então liberta os escravos e eles se juntam à luta. Victor, preparado para a batalha, está a caminho quando encontra Tennant, tentando salvar seus pergaminhos. Ele então interrompe Tennant e diz para ele ir até os anciãos. Victor e seus homens se juntam à luta. Lucian, agora recuperado, fixa seus olhos em Victor. Ele entra na batalha e se aproxima de Victor. Victor o vê se aproximando, então ele salta para um dos buracos que levam à masmorra. Lucian o persegue. Enquanto isso, Tennant havia acabado de terminar de garantir os caixões dos anciãos em um barco e lentamente se afasta. Lucian se encontra na masmorra quando, de repente, Victor tenta atacá-lo de surpresa. Lucian mal consegue reagir e cai. Victor diz a Lucian que ele profanou e matou sua filha, ao que Lucian grita que a amava. Victor então salta para baixo e a luta de espadas continua até que Lucian derruba e imobiliza Victor. Victor pega uma algema aleatória ao seu lado, acerta e chuta Lucian para longe. Victor corre em direção aos esgotos e Lucian salta, derrubando Victor na escada. Lucian pega sua espada e salta para uma das correntes, mas Victor corta a corrente, fazendo Lucian cair nas escadas. Lucian então percebe que o teto que segura as correntes começa a desmoronar, revelando a luz do sol. Lucian puxa a corrente com força, permitindo que a luz do sol entre, queimando Victor, enquanto ele usa as correntes para descer mais rápido. Lucian então acorrenta o vampiro desorientado. Victor provoca Lucian, dizendo que ele deveria tê-lo matado no dia em que nasceu. Lucian concorda, mas o apunhala na boca, lembrando-o de seu erro. Lucian então empurra o vampiro escada abaixo e Victor cai na água enquanto se queima. A luta agora está acabada e Lucian sai do castelo para se encontrar com seus irmãos pela manhã, que acabaram de vencer a batalha contra os vampiros. Reis diz a Lucian que a luta agora terminou, mas Lucian reconhece que a guerra apenas começou. Sem que eles saibam, Tanis escapou com o navio junto com os anciões, e nesse navio, Victor sobreviveu, e enquanto fogem, Victor se protege em um dos caixões. No futuro distante, vozes narram os eventos que ocorreram séculos atrás. A verdade sobre Victor causando a ruína dos vampiros e sua preciosa filha que ele condenou à morte. E agora, em meio a uma noite tempestuosa, sentada à janela de uma varanda de arranha-céu, está uma mulher de preto com um rosto semelhante ao de Sonja. Inscreva-se para assistir a mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like. Se gostou desse vídeo, lhe recomendo a assistir algum destes outros dois que estão aparecendo. São tão bons quanto este. Obrigado.